pessoal, bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Eu sou o professor Manuel Avelino e hoje nós vamos falar, pessoal, das novas profissões. Ou seja, é interessante a gente pensar que o mercado é muito volátil, ou seja, há mudanças. E quando há mudanças, sobretudo na tecnologia, surgem novas profissões, tá bom? Ou algumas profissões vão se aperfeiçoando ou se adaptando a esse mundo cada vez mais tecnológico ou as mudanças e as cobranças do mercado de trabalho. Então, nessa aula sobre novas profissões, pessoal, basicamente eu quero que vocês entendam como que o mercado sendo volátil, ou seja, havendo mudança a todo instante, vai surgindo ou vão surgindo novas profissões, tá bom? Então, basicamente, o tema dessa aula é novas profissões e a gente vai falar de algumas profissões recentes em relação a essa mudança constante do Estado, ok? Aliás, do trabalho. Vamos fazer alguns questionamentos. Por exemplo, no século XIX, como eram feitos os tecidos e as roupas? Se a gente parar para pensar, pessoal, no século XIX, ou até em tempos mais antigos mesmo, os tempos primitivos, a gente poderia dizer que as roupas eram feitas à mão, né? À mão, eram feitos de pele ou couro de animais, não é isso? E eram utilizados aí uma forma de trabalho que a gente chama de manual, ou seja, não tinha ainda as máquinas e as diversas formas de tecido que nós temos hoje. Então, há uma diferença aí. Houve novas mudanças, houve uma certa modificação. Com a utilização dessas novas materiais, dessas novas obras-primas para fazer as roupas, novas linhas e etc. E com as máquinas potencializa a produção. E é o que a gente chama de produção em série. Então, uma produção manufaturada, a qual demorava ali dias, que era feito à mão e etc. Hoje a gente tem, né, a produção em série com maquinário. Então é interessante a gente pensar nisso, né? O mercado ele vai se modificando, a tecnologia vai surgindo e vai alterando, né, o ethos, ou seja, todo o modo de ser do mercado, beleza? Então, pense comigo, como era feita a iluminação de ruas antigamente? Antigamente não tinha luz elétrica. Então é interessante a gente pensar nisso, pessoal. O mercado de trabalho é muito dinâmico, tá? É esse dinamismo. Está sempre surgindo novas profissões, beleza? E outras, com o tempo, deixam de existir, tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo, a profissão do acendedor de lampião, é isso que é uma das personagens da obra O Pequeno Príncipe, a qual dá o nome à nossa escola. O lampião, o acendedor de lampião, era aquela pessoa que andava, né, isso, com os lampiões, e ele iria percorrendo as ruas e acendendo, iluminando, né, cada um dos lampiões durante, né, a sua caminhada para poder iluminar ali a rua, uma vez que não tinha luz elétrica, tá bom? Então, se a gente for parar para pensar, esta profissão não existe mais justamente pelo desenvolvimento da tecnologia, a luz elétrica, não é isso? E etc. Ou seja, pessoal, o surgimento dos computadores pessoais, a internet, por exemplo, deu origem a muitas outras profissões. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que nesta aula, tá? A ideia é que o mercado ele vai mudando. Possa ser que daqui a alguns anos, algumas profissões que existem hoje serão extinguidas, né? Não serão mais necessárias, serão substituídas ou potencializadas por alguma outra área, tá bom? Então, vamos falar rapidinho, para a aula não ficar extensa, sobre algumas novas ou recentes profissões do mundo de hoje. O CEO, o que é o CEO, pessoal? É a sigla em inglês que significa diretor executivo. O que faz um CEO? Tá? É a função de maior autoridade hierárquica de uma empresa, pessoal. Dentro de uma empresa, o CEO é aí o diretor-chefe, tá bom? Ou o diretor executivo. Para desempenhar essa função é necessário ter formação em economia, administração ou finanças, tá bom? E quando a gente fala em formação aqui, pessoal, não é necessariamente um diploma nessas áreas, mas ter um entendimento, o conhecimento da área econômica, administrativa e financeira, tá bom? Surgiu também aí, né, bem recente, agora houve aí uma explosão dessa nova profissão, desse novo ramo do trabalho, que é também, pessoal, os coaches. Com certeza você já ouviu falar, tá? Coach também é uma palavra inglesa, assim como CEO, que significa diretor executivo, coach significa treinar ou treinador, tá bom? O coach ele tem o papel de desenvolver programas, pessoal, de crescimento e evolução profissional
tanto pessoal quanto dentro das próprias empresas, tá? Há um curso específico de formação para coaches também, tá? Outra grande profissão, sobretudo voltada aí para o ramo tecnológico ou das tecnologias, é o desenvolvimento móvel ou desenvolvimento mobile, tá bom? O que faz um desenvolvedor mobile ou mobile? Um desenvolvedor mobile, pessoal, ele cria aplicativos para smartphones, tablets, de acordo com as demandas dos desenvolvedores de software, tá bom? Deve ter formação em, logicamente, tecnologia e experiência em desenvolvimento de linguagens e programação. Por fim, para a gente fechar, nós temos também os profissionais de mídias sociais, pessoal, que hoje, né, a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, esses profissionais chamados de digitais influencers, não é isso? Então, hoje a gente pode ter aí esses profissionais da mídia. O que é que eles fazem? Né? Trabalham basicamente com a comunicação em redes sociais e desenvolvem estratégias online, tá bom? Desenvolvimento online de estratégias de marketing, de venda e etc, tá bom? Pode ter formação em marketing ou comunicação e experiências em ambientes digitais, como por exemplo, vocês podem seguir o Miller Rangel, vocês vão compreender como que se dá esse trabalho do profissional de mídias sociais, tá bom? O Miller Rangel talvez seja o profissional da área de mídias digitais mais especializado no ramo na cidade de Floriano. Então, são ramos que vão surgindo na medida que esse mercado, por sua vez, volátil, que há mudanças, é dinâmico, né? Ele vai mudando, vai surgindo novas profissões. Então, basicamente, pessoal, o entendimento desta aula é: novas profissões surgem na medida que este mercado ele vai evoluindo ou ele vai mudando devido ao seu dinamismo, tá bom? Algumas profissões vão sendo deixadas de lado, vão sendo extintas, como por exemplo o acendedor de lampião, que não existe mais, como as costureiras, né, de antigamente, que faziam as roupas de couro e pele à mão, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.